Olá, começando o nosso encontro de hoje. Deixa eu ver como é que está aqui a questão do som, se estão me escutando. Olá, pessoal, alguns chegando. Se puderem me confirmar se o som está ok. Hoje a gente vai falar sobre o assunto Yoga, Ego e Eu. A gente está aqui no Instagram e também estou fazendo a gravação pelo YouTube para postar depois, porém o YouTube não vai ter a imagem da Fernanda. Fernanda aqui já está entrando. Ok. Então vamos chamar a Fernanda já. Vamos ver se dá tudo ok com a entrada da Fernanda. Chamando. Olá. Oi, Jorge, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Então, Fernanda, vamos começar a conversar, então, introduzindo aqui o assunto. Recém entrei, né? Vamos lá. Bem-vindo a todos pelo YouTube, pelo Instagram. E a gente tem, então, hoje mais um encontro, também com a participação, com a intermediação, com a ajuda da Fernanda, né? Trazendo algumas questões dela e também acompanhando um pouquinho o que vocês trazem aí de dúvidas, porque, de novo, temos um assunto que eu acho que é bem interessante, né? Falando um pouquinho sobre yoga e ego. Acho que é uma área bem legal para a gente falar. Normalmente, quando se fala de yoga, parece que a gente vai falar do contrário. Como eu brinquei hoje falando com os vários alunos, deixa eu mudar aqui a câmera do YouTube, senão vai ficar ruim para o pessoal. Hoje eu falei com vários alunos, né, num grupo ali que a gente tem, que a Fernanda também está, e eu brinquei, né, que hoje eu ia falar sobre matar o ego. Brinquei porque é uma frase que se escuta às vezes, né, e uma frase que a gente consideraria bastante equivocada, né? E aí a gente pode até conversar um pouquinho o porquê disso, né? Eu acho que é legal. Porque quando a gente fala sobre yoga, a gente fala muito sobre essa questão, parece de entrega, desapego, e parece que é contrário a essa individualidade, mas facilmente a gente pode criar um problema aí nessa interpretação. Mas antes de começar, eu queria fazer um canto. Então vamos cantar um pouquinho? A gente não vai poder cantar juntos porque no áudio talvez acho que fique um pouquinho tempos diferentes, né? Mas então eu vou fazer um canto que eu costumo falar, que é lembrando dos professores e dos ensinamentos tradicionais de yoga. Namo Namo Shri Krishnaya Namo Namaha Namo Namo Shri Deshikaya Namo Namaha Atha Yoganushāsanam Yogaha Chittavriti Nirodhaha Tada Drashtuhu Swarupe Avasthanam Vritti Sarupyam Itaratra Shraddha Virya Smriti Samadhi Prajna Purvaka Itaresham Tivra Samveganam Asannaha Tapaha Swadhyaya Ishvara Pranidhanani Kriya Yogaha. Então, posso começar, Fernanda? Pode, comece então, introduzindo o assunto, aí eu trago as perguntas assim, a partir do momento que elas vão surgindo. Então, vamos ver sobre... Começando, né, por algumas coisinhas que eu estava pensando em falar com vocês. Primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão, né, o que é, dentro da visão do yoga, essa noção de ego. Eu vou falar de uma forma que eu acho que é uma forma bem acessível, não tem nenhuma complexidade aí,
que eu sempre procuro dizer para o pessoal que estuda comigo, quando eu converso sobre esse assunto com outros professores de yoga também, que eu procuro diferenciar o conceito de ego da psicologia ocidental para a psicologia do yoga, não porque eu imagine que tenha diferenças, né? Tem contribuições grandes dos dois lados, mas porque o contexto no qual essa palavra entra dentro do conhecimento de yoga é um conceito muito específico, né? Quando a gente olha dentro, por exemplo, de um texto chamado Sankhya Karika, que é um texto que explica muito o que é a mente, o que é o corpo, o que é esse espírito que se fala muitas vezes no yoga também. Ele fala que o ego é abhimana. Ele não fala o ego é abhimana, porque essa palavra não é da psicologia do yoga. A psicologia do yoga fala de uma palavra que é ahamkara. Ahamkara é, digamos, o similar, né, talvez, do que a nossa psicologia chama de ego. E, então ele diz, ahamkara é abhimana. Abhimana significa a noção de eu. A noção de eu que nós temos, né? Então, nós temos um corpo, nós temos uma mente, nessa mente tem uma história acumulada, e ali a gente cria uma noção de quem nós somos, do que nós não somos, de quem é o outro, né? E a gente faz então a gente cria então esse limite, né? Eu estou aqui dentro dessa experiência, dessa história acumulada, e isso me diferencia do outro. Então eu sou isso e não sou uma outra história, não tenho outras características, né? Eu me familiarizei com uma determinada história, e essa história e também esse corpo, ela cria a minha noção de eu. E o que eu acho que é muito interessante, eu vou já trazer essa ideia já desde o início, talvez isso possa entrar depois dentro de algumas outras explicações e outras coisinhas que a gente vai conversar. Eu digo que isso é uma certa imitação de uma coisa mais profunda, para que a gente possa entender a nós mesmos. Inicialmente, essa noção de eu é uma noção atrapalhada, é uma noção confusa, e o yoga considera que ela é necessária porque a gente tem que se fixar em alguma coisa para começar a trilhar um caminho de autoconhecimento na direção de uma coisa que é mais sutil, mais ampla do que isso que a gente está vendo. Se a gente não tem inicialmente uma familiaridade, uma identificação com esse aspecto de corpo, de mente, com essa minha própria história, que ao mesmo tempo que me traz um conhecimento sobre mim, sobre o meu passado, ela também me restringe. Mas se eu não tenho essa história pessoal, esse reconhecimento de que isso aqui sou eu não tenho como fazer o meu caminho, eu não tenho como me perceber dentro de um caminho que vai na direção de algo mais profundo. Então eu tenho que chegar nesse ponto onde eu me considero esse aqui com essa história restrita, me reconheço como isso aqui sendo eu, e esse montinho aqui dessas histórias e esse corpo específico vai então começar a andar, a se relacionar para conseguir aprender e para conseguir entender sobre uma coisa que é maior. Né? Esse eu, né, muitas vezes, vai até se separar, né? Você coloca lá o eu minúsculo, o eu maiúsculo, né? Então tem, digamos, esse eu primeiro, que está relacionado a uma coisa mais evidente, como o corpo, ele aos poucos pode ir se transformando na percepção de um outro sujeito, uma outra coisa que vai muito além, é mais abrangente do que apenas a realidade do corpo individual. Então, esse caminho de ir conhecendo a si mesmo e reconhecendo que eu, na verdade, sou algo que é muito mais abrangente, muito mais amplo do que me parecia no início, é a trajetória do yoga. E por isso que essa trajetória é uma trajetória que vai nos libertar mais, e vai nos dar mais coragem, né? Não é uma liberdade, a liberdade de fazer tudo o que o tal ego quer. É uma liberdade no sentido de reconhecer que eu não preciso responder a essa escravidão das coisas menores, mas posso perceber coisas que são mais profundas.
mas eu preciso desse ego para conseguir inicialmente fazer esse caminho, e em nenhum momento a gente quer matar ele, em nenhum momento a gente quer enfraquecer ele, pelo contrário, a gente quer ter ele de uma forma saudável. Então, a gente costuma apresentar assim, que ele é um instrumento nosso, assim como o nosso braço é um instrumento. Né? Ou assim como, por exemplo, um bisturi é um instrumento, que ele pode tanto curar alguém quanto machucar alguém. Então, essas esferas mentais e, digamos, esse ego ou esse arrancar da psicologia do yoga, ele está no lugar de um instrumento que precisa estar ali para determinar a minha fronteira, para mim começar o meu processo de autoconhecimento a partir dali. E tem, é claro, várias armadilhas. Então, o que a gente não quer? A gente não quer essa fronteira funcionando mal. Né? Ou seja, é muito importante eu entender que a minha história é diferente da história da Fernanda. Se eu não entender isso, eu não posso nem sequer respeitar as experiências que a Fernanda me traz e que são diferentes das minhas. Ela pode dizer assim, a tal pessoa é uma pessoa muito chata. E eu digo assim, mas aquela pessoa é tão querida, ela me trouxe até um presente. Né? E a Fernanda diz, não, mas ela me tratou mal. Aí eu digo, não, é querida. E a Fernanda, não, ela é chata. Quem é que está certo? Né? Assim, eu não posso avaliar a pessoa apenas a partir daquele presente que ela me deu. Eu tenho que também avaliar entendendo que talvez a pessoa tenha agido diferente com a Fernanda. Eu tenho que entender o que é a história do outro e entender o que é a minha história. Né? Então, tem que saber fazer essa divisão. E parece ser fácil isso, né, quando a gente fala dessa maneira, mas não é nada fácil. Então, entender que esse arrancar ele tem um papel importante a ser cumprido e que o yoga também vai trabalhar na direção de procurar tornar ele mais forte e mais saudável, é importante. Então, acho que é sobre isso que a gente tem que falar hoje, né? E que mesmo a prática de yoga, o aprendizado de yoga, pode tornar ele pior e pode tornar ele melhor. Tudo isso a gente tem que conversar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é legal. Então, vamos lá. Eu já vou chegar perguntando e peço também para as pessoas que estão aí participando da live, quando tiverem questões, dúvidas, né, mandem aí para a gente, para o Jorge estar esclarecendo, a gente tornar essa conversa mais dinâmica, né? Se tu lê, eu não preciso botar meus óculos. É, eu leio. Então, como você falou a questão de matar o ego, essa brincadeira, a gente vê muito no meio que assim, eu preciso vencer o meu ego, e até no senso comum ali, né, no dia a dia, a gente percebe essa coisa, porque o ego, né, é o ego da pessoa. Enfim, como você falou, essa noção de ego é importante, né? O ego é importante para essa noção da minha individualidade, para que eu me separe do mundo, né? Até a criança, quando nasce, no começo ela acha que ela é ligada ao mundo e só depois ela vai criando essa noção de separação através, né, do ego. E também ele faz parte da nossa estrutura mental. Então não é uma opção matar o ego ou, né, sei lá, vencê-lo, né? Não sei. Sim. Mas tem uma maneira que a gente pode... Eu queria entender, que você falasse sobre como lidar da melhor maneira com o ego, né? E como que a gente pode nos vincular com essa estrutura, com o ego de uma forma mais correta, da melhor maneira possível, para que não cause, né, mais problemas, e sim que ele venha contribuir. Eu vou tentar falar sobre isso sem entrar muito no assunto da próxima semana, né? Que daí vai ser a compaixão na psicologia do yoga. E tem uma relação profunda com esse aspecto, né? Então, quando eu estou falando sobre essa questão, vocês vejam que no último encontro, né? Quem viu a gravação ali no IGTV, né? Ou estava presente no último encontro, viu que a gente estava falando sobre atenção e distração. Atenção e distração, elas fazem parte da nossa relação com a parte sensorial. Né? Que nem a Fernanda está ali arrumando agora o cabelo ali, porque a gente fica olhando, né? Esses dias eu descobri no Zoom, Esses dias eu descobri no Zoom, graças a Solange, que eu podia botar ali Hide Self-View, aí eu fiquei mais tranquilo, não preciso ficar mais me enxergando o tempo inteiro agora. É?
Agora no Instagram a gente tem que se enxergar, não adianta. Então, o que acontece, né? Quando a gente olha para essa questão da história de atenção e distração, a gente está falando sobre o primeiro aspecto da mente, que é o aspecto de manas, que é a parte mais, digamos, mais externa da mente, aquela que lida com as coisas de fora. É que nem aqui, a primeira coisa que a gente está aqui é, bom, tem que focar aqui, e não ficar, ou tem alguma coisa interessante passando lá fora, ou vi aqui um mosquito andando, quero pegar um mosquito. Eu tenho que conseguir concentrar minha atenção, me vincular com esses sentidos que estão em funcionamento e que servem ao meu propósito nesse momento. Então, eu preciso de manas, está muito relacionado a esses conceitos mais básicos de meditação, que são essas questões de concentração, de foco, né? Que são um primeiro aspecto do processo de meditação. Então, eu preciso conseguir deixar de lado outras coisas para me concentrar aqui. Eu preciso estar parando com essa guerra sensorial de ficar pulando para tudo que é lado e conseguir dizer, eu sei escolher, estou aqui. Né? Isso está relacionado com esse primeiro aspecto mental que é manas. O segundo que a gente está falando hoje, que é um pouquinho mais profundo que isso, é o aspecto do ahankara, que é o aspecto do ego. É considerado uma dimensão, uma esfera, um papel um pouco mais profundo da mente, que ele diz, eu sou isso, essa é a minha história, esse é o meu corpo, a minha maior responsabilidade, o meu maior dharma, a minha maior responsabilidade é perante isso aqui. Eu não posso assumir totalmente a responsabilidade perante o corpo e o sistema do outro, porque o outro tem liberdade. Né? Então, eu tenho que reconhecer esse dever, em primeiro lugar, né? Eu tenho que reconhecer também esse direito do outro, de que ele que vai conduzir o sistema dele. Então, isso é um dos primeiros pontos. Conseguir saber se separar. Se o outro diz, eu quero a tua ajuda, eu posso dizer, então tá, então eu vou ver se eu posso ajudar. Se o outro diz, não quero a tua ajuda, eu vou me separar. Porque eu não tenho consciência do corpo do outro, eu não tenho consciência da mente do outro, só ele que pode me trazer o que é a real necessidade dele, né? Já como tu falou, para a criança eu não posso fazer isso ainda, né? Eu, enquanto pai, ou eu, enquanto um cuidador de uma criança, eu tenho o dever de, mesmo ela dizendo eu não quero a tua ajuda, eu tenho o dever de dar ajuda, porque ela não sabe discriminar isso ainda. Né? Então, mas perante o adulto, né, no caso, por exemplo, dos processos que a gente faz de todo o trabalho de atendimento individual, que é a forma como tradicionalmente, né, a gente enxerga o processo de desenvolvimento do yoga, a gente tem que olhar para a pessoa e dizer, olha, eu estou aqui para ajudar, se tu buscou, me ajuda. Né? Mas eu também, mesmo assim, não tenho como fazer o teu papel. Só tu pode fazer ele. Né? Então, eu posso te auxiliar no processo de compreensão disso, mas a compreensão a partir da experiência só quem pode ter é tu. Porque tem um arrancar. Não cabe a mim querer fazer o papel desse arrancar. Não tem como. Eu não tenho consciência eu não tenho a experiência da tua história, a experiência do teu corpo, né? Se uma pessoa chega e faz isso aqui e eu digo assim, vai mais, mas está doendo. Desculpa, eu não sabia que estava doendo. Só quem pode me dizer o que está acontecendo da pele para dentro é a pessoa que está naquela pele para dentro, né? Então, nisso é muito interessante a gente pensar no papel da comunicação, desse respeito na comunicação, na troca, na fronteira. Né? Eu costumo dizer, né, que como eu falei, acho que lá no Pranayama, naquele encontro que teve, naquela live sobre Pranayama, a respiração ou a fala é esse instrumento de troca, né? Onde eu levo uma coisa que está dentro de mim, eu digo assim, agora eu quero mostrar para o outro. Aí, através da fala, eu posso exercitar, eu posso escolher se eu quero mostrar ou não quero mostrar o que está dentro de mim. E eu posso olhar para o outro e pensar, eu confio nessa pessoa, ela pode me ajudar, está tudo na minha mão. Né? Ou seja, eu confio, então eu quero falar para essa pessoa. E eu falo, e essa pessoa recebe aquilo. Aí ela diz, pelo que eu recebi é tal coisa. E aí a gente faz essa troca. Né? E tudo vem da minha escolha. Eu posso simplesmente ficar em silêncio. Dizer, não, eu não quero. Tal coisa eu não quero falar. Algumas coisas levam anos para a gente falar, até mesmo para uma pessoa que a gente confia. E isso é bom, tá certo que seja assim. Eu tenho que saber ter essa fronteira, eu tenho que cuidar dessa fronteira. Ela não existe à toa, ela é inteligente. Né?
Então, ela não está ali para ser morta. Sem fronteira, a gente se perde no reconhecimento do que sou eu e do que é o laptop que está na minha frente. Quem sou eu, quem é a Fernanda? Eu não consigo viver sem isso. Então, eu tenho que aproveitar essa fronteira. Eu tenho que aprender a lidar com ela. Eu tenho que aprender que, primeiro, cuidando disso que está aqui dentro da minha história, né? Algumas dessas coisas são apenas da minha história, algumas dessas coisas são universais. E aí, conhecendo aos poucos isso, eu vou conseguir, sim, ter uma empatia maior com o outro, se eu aprender a lidar bem com essas minhas coisas internas. Então, a gente tem que saber lidar com nós mesmos, né? E é muito interessante daí que o yoga ele vai vir de várias formas, ele vai dizer assim, olha, algumas ferramentas eu vou te dar para que tu tenha mais energia, para que tu tenha mais saúde, para que tu tenha mais vitalidade. Agora, isso aí não é uma garantia de felicidade ou garantia de amadurecimento. Isso é só garantia de uma melhor vitalidade, de uma melhor saúde, é só isso. Mas pode te meter em enrascada ainda. Então o yoga vem e ele diz assim, tu também precisa de outras coisas, para que isso não te meta em enrascada. O yoga diz, tu precisa também olhar para um conhecimento que fala sobre qual é o papel do ser humano, sobre esse processo de autoconhecimento, sobre a relação com o outro, sobre a relação com a vida, com a natureza. Ou seja, a gente tem que ter um aprendizado, uma educação nesse sentido, né? Que nem quando eu olho hoje os meus 2 filhos menores que vivem comigo e digo, como é que tu cuida da tua irmã, como é que tu cuida do teu irmão? A gente está cuidando e vendo como é que esse respeito tem que se dar. Não basta tornar o meu filho mais forte, mais concentrado, mais inteligente, ou a minha filha mais forte, mais concentrada, mais inteligente. Eu tenho que ensinar o que é maior do que eles e o que está ali para ser respeitado e por que isso vai ser bom para eles. Né? Então, esse processo todo, o yoga vem, ele ensina essas bases, ele dá coisas básicas para nós, sobre as quais a gente já conversou, como asana e pranayama, mas ele diz, calma aí, isso é bom, isso é importante, mas ainda assim isso pode ir para os dois lados. Eu posso usar toda a energia, toda a vitalidade, toda a saúde para fazer um monte de bobagem e para interferir negativamente na vida dos outros. Muita gente já usou a sua força, a sua inteligência, a sua concentração, né, para fazer coisa que não foi boa. Né? Então ele diz assim, a gente precisa de uma base, também isso vem através da relação respeitosa, de uma relação madura com o seu próprio terapeuta, com o seu próprio professor, uma relação madura com esse processo de estudo, de entendimento do que é esse conhecimento que o yoga está apresentando. Ele vem através de alguns métodos que o yoga apresenta também, né, que estão muito relacionados a esse conceito de desapego, aceitação, que é o antídoto para essa questão do, digamos, do ego. É muito interessante que a gente fala muito sobre os esforços, né? As pessoas às vezes dizem, eu tenho que dominar tal postura. Isso começa mal o treinamento aí. Eu não tenho que dominar nada, porque o meu corpo é um instrumento que eu recebi, que eu tenho que aprender a cuidar dele, não é dominar ele. Isso de dominar a gente traz de uma outra época que tinha pouca consciência sobre isso, onde o ser humano achava que tinha que dominar o mundo que estava ao redor dele, porque ele era superior. Eu posso fazer isso na prática de yoga também, começar a fazer com asana, dizendo assim, eu tenho que dominar tal postura, conseguir dominar o meu corpo, aí eu vou botar um monte de foto lá no Instagram com essas posturas que eu estou fazendo. Não, mas não é para isso. Né? É para, na verdade, aprender a cuidar bem dele, aprender a ir até onde ele diz, até aí tá bom, e aprender a escutar ele. Né? Então, esse processo todo é um processo muito importante para nós. Né? Então, o yoga ele traz vários antídotos. Quando a gente olha para o caminho realmente como um todo, né? Quando a gente olha mesmo para a tradição de yoga, não apenas para pegar a gente só vai fazer asana. Né? Quando a gente olha para a tradição de yoga mesmo, para esse conhecimento, quando a gente reverencia esse conhecimento, protege ele, cuida dele, porque a gente vai precisar dele para cuidar de nós, porque se a gente pegar só um pedaço, a gente vai se dar mal. Né? Quando a gente olha para ele por inteiro, a gente tem ali vários antídotos. E esses antídotos nunca dizem assim, leve uma vida de desapego, deixe o ego de lado. Não, ele fala sobre o aspecto de esforço e o aspecto de aceitação e desapego. Como juntar esses dois? Porque esses dois precisam ser unidos.
Com relação a algumas coisas da vida do ser humano é necessário muito esforço, com relação a algumas coisas é necessário muito desapego. E o grande desafio nosso é esse contínuo processo de discriminação, de o que pertence a uma e o que pertence a outra. E é muito bom a gente poder ter auxílio nessa direção, né? Seja de uma pessoa que a gente admira, um familiar que a gente confia, um terapeuta, um professor. A gente precisa, assim como a gente pede ajuda para chegar até um lugar que a gente não conhece, né? Quando a gente está numa estrada nova, a gente precisa também saber ter essa humildade perante esse nosso caminho também. Você falou muito da relação com as outras pessoas, né? E, assim, para aprender também, primeiro, cuidar da gente. Mas eu queria perguntar em relação aos nossos próprios pensamentos, porque a gente é muito voltado, né, para a parte que você falou da questão de manas, dos sentidos, né? Então, a gente acaba, vamos dizer, buscando, né, o que vai nos dar prazer, que é normal, vai nos trazer alegria, e aquela coisa de, vamos dizer assim, de não querer nada que nos traga algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento. A gente vive nessa, né, buscando prazer, evitando a dor e sofrimento, né? Como que o ego e como a gente pode atuar de maneira mais inteligente para sair desse círculo? Porque esse círculo leva ao sofrimento, né? Então a gente vai estar sempre numa roda ali da vida, atrás de prazer, evitando sofrimento, e não vai sair do mundo material. Como agir de uma maneira mais inteligente, ou começando a entender essa própria estrutura mental a nosso favor? Sim. A gente tem uma historinha, né, interna nossa, que eu muitas vezes falo sobre a bifurcação que ocorre, né, nessa questão com relação ao sofrimento, que quando ele vem para nós, a primeira coisa que a gente quer quando a gente tem um desconforto é: eu quero escapar rapidamente desse desconforto, né? Ou seja, eu quero fazer de tudo para me livrar rapidamente dele. E aí que a gente entra na enrascada, né? Ou seja, porque tem muitas coisas que acontecem que elas nos oferecem um alívio rápido, mas elas trazem muito dano a médio e a longo prazo. E o dano de médio e longo prazo a gente não enxerga, a gente só enxerga o benefício rápido. Então, eu costumo até dizer, né, que quanto mais rápido esse aparente benefício, essa melhora, maior é o tamanho da bula, né, dos efeitos colaterais negativos, né? E quanto mais a gente percebe que é algo que talvez inicia com até mesmo às vezes um certo esforço desagradável, mas a gente vai vendo que aquilo vale a pena e vai vendo que a gente vai colhendo coisas a longo prazo, mais diminui a bula dos efeitos colaterais negativos, né? Então é muito importante a gente entender isso. Ou seja, as coisas que vão realmente nos dar algo com pressa, com rapidez, são coisas que não exigem a nossa discriminação. Elas estão ali na nossa frente, a gente logo sente aquele efeito e aquilo que é o nosso sonho. Aquilo. A gente quer pegar aquilo e quer que aquilo se mantenha até o final da nossa vida, mas não é muito maduro isso, né? Na verdade, a gente sabe que não é assim que vai acontecer. Tem poucas coisas que realmente assim dão esse alívio rápido, resolvem as coisas como uma mágica e realmente conseguem fazer com que aquilo seja sustentável. Então, é importante que a gente olhe e perceba, né? Como diz na Gita, né? Existem 3 tipos de felicidade. Uma felicidade é aquela que ela começa com o gosto amargo de um veneno, o gosto de um veneno amargo, né? E ela depois vai se tornando doce como um néctar. Essa é a preferida, no sentido que por que isso? Porque essa é aquela que ela vem de um esforço que vai na direção contrária do automatismo. Ou seja, eu não pego o que está mais fácil na minha frente. Eu olho e primeiro eu digo assim: isso é difícil. É difícil, mas eu sei que é o correto, eu sei que é o adequado, eu sei que vai me dar benefício a longo prazo.
Então, deixa eu começar. Quando eu começo, parece que aquilo vai muito contra o que seria o melhor, assim. Ou seja, não é tão agradável assim, porque não é tão familiar assim. Né? Tem alguém brigando aí? Não, chegaram aqui e abriram a porta. Então a gente vem, a gente olha para alguma coisa e a gente tem que tentar pensar muito bem quando algo parece muito fácil, ou algo assim parece que realmente é uma solução repentina para o nosso sofrimento. Isso normalmente é uma armadilha. A gente é, infelizmente, muito cativado por palavras doces, por alguma coisa que é prazerosa para os nossos sentidos, seja na escuta, seja um elogio, né? Isso tudo é muito atraente, né? Isso nos puxa, isso nos chama, né? Mas a gente deve desconfiar muito disso. Qualquer coisa que nos dê assim essa alegria rápida, seja um elogio, agora eu sou a pessoa mais linda do mundo porque alguém me chamou de bonito, agora eu sou o melhor professor do mundo porque alguém gostou da minha aula. A gente deve tomar muito cuidado com isso, porque isso normalmente nos leva à armadilha, né? Ou a felicidade que veio porque eu fui correndo comprar a roupa que eu desejava comprar, né? Então a gente tem que cuidar, porque isso não vai durar muito tempo, né? Esses dias eu recebi, no mesmo dia, os 2 e-mails eu não respondi ainda, estou treinando equanimidade. Um e-mail que me dava elogios enormes, né, de uma pessoa que me conhecia há bastante tempo, e uma outra pessoa também que me conhecia há bastante tempo e que já tinha desistido de ser minha aluna há alguns anos e que estava muito brava comigo. Né, também elaborando, né, o que a gente vai fazer com isso? Né? Então a gente não pode ficar dançando o tempo inteiro de um lugar para o outro, né? A gente tem que conseguir entender o que é essa experiência daquela pessoa, essa experiência daquela, o que cabe a mim observar e vamos seguindo. Então, e essa questão também, isso é uma questão do ego, que é uma questão importante, que é, eu não posso me mover apenas pensando em quem está ao meu redor, no sentido negativo da palavra. Por exemplo, só eu que conheço a minha história da pele para dentro. Né? Isso está da pele para dentro. Só eu que conheço as dores do meu corpo, só eu que conheço a história do meu corpo, da minha mente. E se pessoas estão dando opiniões diferentes sobre a minha vida, elas são externas a mim. Elas estão do lado de fora. Fica bem à vontade se precisar conversar aí para então as pessoas estão ali do lado de fora, elas podem emitir opiniões, eu posso avaliar essas opiniões, mas eu não posso me mover através da visão delas, porque a visão delas não é a visão que eu tenho de dentro da minha vida. Tem um professor que eu acho que disse uma vez uma frase, né, que me contaram que é muito madura, que é a questão de, ele dizia assim, tem pessoas que acham que a minha disciplina não me ajudou em nada, que eu sou uma pessoa horrível, mas eu sei que eu melhorei muito, porque eu era muito mais horrível ainda antes, então só eu posso saber disso. Né? E é verdade, né? Ou seja, ninguém pode me avaliar a partir do seu julgamento. Só eu posso conhecer a minha história anterior e saber se eu cresci ou se eu piorei nas minhas marcas. Ou seja, se eu estou cuidando, se eu estou me tornando uma pessoa um pouco melhor ou não. Né? Então, a gente... eu lembro que eu falava muito dava esse exemplo, conversava sobre isso, e eu descobri até que tem uma frase do Freud que ele traz essa ideia, assim, bem pontual nesse sentido, né? De nunca... Qualquer pessoa que vai falar sobre psicologia tem que falar isso, né? Que eu não posso nunca me comparar ao outro no meu processo psicológico. Eu tenho que me comparar a mim mesmo, é a única coisa que eu posso fazer. Né? Então, se hoje eu causo um dano, e eu causo danos, tu causa dano, todos nós causamos danos para quem está ao nosso redor, a única coisa que a gente pode pensar, eu causava mais antes ou menos? Se eu causava menos, eu estou no caminho errado. Se eu causava mais danos antes, eu estou no caminho certo. Então, é assim que a gente vai ter que olhar. Mas é importante, eu tenho que saber que a única pessoa que vai poder dar a palavra final sobre mim sou eu mesmo. Tem os dois lados, tem um lado ruim para nós disso, tem o lado bom.
né? Mas não tem como ser de outra forma, né? Só eu posso pegar isso para mim. Essa equanimidade que eu digo é a resposta um pouco para aquela tua questão, né? A gente também vai ter, assim como tem o elogio e tem a crítica, a gente também tem aquilo, tem o doce que eu gosto e um outro amargo que eu odeio. E a gente tem que ter uma certa equanimidade, porque talvez no amargo, hoje o amargo talvez seja mais saudável para mim, e o doce hoje talvez não seja tão saudável. E eu vou ter que dizer assim, olha, eu prefiro me manter um pouco mais saudável e tá, vou pegar o amargo hoje, tá tudo bem. Eu tenho que ter uma certa equanimidade. Essa certa equanimidade precisa de um treinamento, precisa de um amadurecimento, não é fácil, né? Então o yoga ele vem e vai nos oferecer ferramentas, conselhos, entendimentos para nos ajudar como ir construindo essa habilidade aos poucos, gradualmente. Ninguém vai dominar, mas a gente vai tentar construir um pouco isso, né, gradualmente. Entra uma curiosidade. A live aí é eu, ego e yoga. Quem é eu e quem é o ego? Não, primeiro yoga, depois é ego, depois é... isso aí. Quem é eu e quem é o ego aí nessa? É o eu do ego? É o eu? Como estão os dois, né? Esse eu é esse eu que não é só o ego, né? Por exemplo, eu tenho que dizer assim, eu sou o corpo? Não, eu não sou só o corpo, mas eu sou o corpo. Né? Ou seja, sem o corpo eu não sou nada. Não tenho nem como dizer eu, porque quem consegue dizer eu é minha boca. Né? Então, assim, sem meu corpo eu não sou nada. Agora, eu não sou só o meu corpo. Eu sou, então, a minha energia, a minha respiração. Eu também sou. Né? Ela também faz parte de mim. Mas eu não sou só respiração. Eu sou emoções? Eu também sou emoções, mas eu não sou só emoções. Né? Então, aí que vem essa questão integrada que o yoga vai falar. Então, a gente tem... Se eu falo ego, eu estou falando de uma partezinha, de um pequeno instrumento meu. Mas tem uma outra parte que é eu, que não é só isso. Eu tenho que conseguir enxergar o resto também. Porque se eu não enxergar o resto, é que eu tenho problemas. Né? Normalmente, acho que a nossa visão, que ela vem e ela olha de uma forma negativa para o ego, é por quê? Porque é como a gente costuma dizer assim, se eu sentar apenas nesse arrancar, que faz essa divisão, ele diz assim, ele pega as palavras do próprio Jorge antes e ele diz assim, então quer dizer que agora só quem sabe da opinião sobre si mesmo sou eu, então eu nem vou mais ouvir a opinião dos outros, aí eu começo a ter um problema, que isso seria sentar apenas nessa esfera e esquecer das outras. Porque a gente tem uma outra esfera, que é uma esfera que a gente vai falar semana que vem. E essa ela tem que ela sim tem que ser a chefe da história ali, né? E essa fronteira, ela tem que saber para o que ela serve e para que ela não serve. Né? Então ela tem que estar servindo a uma outra coisa que é mais ampla do que essa ideia de ego também. Então eu tenho meu corpo, tenho a minha respiração, tenho minhas emoções, tenho o ego, está tudo ali. Esse eu é uma coisa muito mais ampla. Se eu ficar só dentro do ego e dizer agora é tudo comigo aqui, como eu disse antes, não vou nem pedir auxílio, não vou nem pedir ajuda, quem sabe sou eu. Muitas vezes reclamam, né, das pessoas, que a pessoa está dirigindo lá e alguém está do lado e diz assim, por favor, pede informação. Não, pode deixar que eu vou encontrar o caminho sozinho. Não, mas pede informação, aí tem uma pessoa ali, né? Não, deixa comigo que eu sei. E aí a gente vai o dia inteiro dirigindo, gastando gasolina e não acha lugar. Né? Então, assim, no caso aqui não é gasolina, é a nossa vida. Chegou no final da vida, você pois eu devia ter pedido conselho no meio do caminho. Né? Então, ou seja, a gente não pode ficar só nesse lugar. A gente tem que saber para que ele serve e que tem outras peças que compõem o ser humano. Não pode estar sentado só dentro do ego, porque não vai funcionar. Tem que saber para o que ele serve e para o que ele não serve. Isso que é o mais difícil. Seria mais ou menos não controlar, né? O ego não seria o controlador, né? Mas ele deve meio que ser colocado no seu lugar. Ele tem que saber que é preciso se desidentificar, né? Com os pensamentos, com as atenções, e não controlar tudo isso, porque... A grande questão que a gente tem nesse ponto que tu está começando a levantar, só para me ressaltar isso, que eu acho que é bem importante, por isso que eu logo dei uma
peguei ali, que é o seguinte: a gente transforma eventos em história pessoal. De certa forma, está certo. O problema é que o evento, quando ele é internalizado, ele passa a ser a minha interpretação de mundo. Mas o mundo não é só aquele evento. Aquele foi um evento, né? Então, quando eu pego aquilo, eu digo assim, aquilo não foi bom para mim. Portanto, aquilo não é bom. Eu começo a ter o problema. Isso é o poder excessivo do arrancar. Quando eu não entendo para que ele vai funcionar e para que ele não funciona. Ao mesmo tempo, posso dizer assim, isso não foi bom para mim. É como aquela pessoa que me escreveu dizendo, olha, para mim não foi bom que tu falou de tal forma comigo porque aquilo não me fez bem. Né? É muito bom que essa pessoa ela veja assim, talvez realmente a relação comigo como terapeuta não vai ser boa, mesmo que ela não tivesse intenção nenhuma de machucar aquela pessoa, de magoar aquela pessoa, talvez ao falar rapidamente que alguma coisa não estava fazendo bem para ela viu aquilo como uma interferência, como um cerceamento da liberdade dela. E talvez ela realmente precise de um outro tipo de terapeuta, um outro tipo de pessoa, um outro tipo de perfil para auxiliar ela. E é bom que ela reconheça, né? Ou às vezes até o próprio terapeuta diz, olha, eu acho que um tal outro perfil é melhor para ti. Muitas vezes a gente troca, a gente passa um aluno, um paciente para uma outra pessoa, porque a gente sabe que a outra pessoa vai conseguir ajudar mais. É uma combinação de perfil que a gente considera que é positiva, né? Então, isso é saudável, isso é bom. Agora, se eu digo assim, tu é horrível porque tal coisa não funcionou para mim, aí a gente está começando a não entender esse funcionamento. Assim como se uma outra pessoa dizer para ti assim, tu é maravilhoso porque foi bom para mim, tal coisa, também a gente não está entendendo. Mas aí também que entram muitas questões, a questão dos traumas, né, vamos dizer assim, ansiedade e outras coisas, porque tudo que a gente aprende aqui no mundo é através da experiência, da linguagem, tudo que vai sendo aprendido, né? Isso. E a gente pega essa experiência, interpreta, através da nossa percepção, ela se transforma, né? E aí a gente internaliza. Muita coisa está ali consciente, outras coisas no inconsciente. Isso. Só que a partir do momento que a gente... E muitas vezes cria um trauma, né? Então, é muito difícil... para a gente falar assim é fácil, mas é muito difícil lidar muito com as consequências dessa experiência para cada um, né? Porque, por exemplo, uma pessoa ela pode adorar o mar, adorar nadar, amar isso, e outra pessoa tem horror, porque é baseado em alguma experiência negativa ali que ela teve, talvez, de afogamento com o mar, e ela leva esse trauma para a vida dela, né? Então, é uma questão bem delicada, né? Porque, assim, a gente fala, meu ego tem que entender que isso aqui, né, não faz parte, foi uma experiência ali que aconteceu. É um processo, é trabalhado dentro da psicologia do yoga. Porque isso está relacionado com marcas mentais, né? Ou seja, que a gente chama, o nome disso é samskara dentro do yoga, né? São essas marcas mentais, que a maioria delas se estabeleceu num momento onde não existia consciência e não existia clareza, né? No sentido de uma sabedoria de entendimento daquilo. E algumas coisas são muito fortes para o nosso sistema, né? São muito intensas para o nosso sistema, que por mais que a gente tenha consciência, digamos, e clareza, ainda assim se tornam traumáticas, né? Então, quanto mais acontecem lá atrás, ali na infância, no momento onde nós estávamos realmente vulneráveis em termos de corpo e mente, a nossa mente ainda não estava totalmente estruturada, nosso corpo não era forte para conseguir se defender sozinho. Nenhum corpo nunca pode se defender sozinho, mas estava muito menos na infância, né? Então, aí aquilo ali acumula com uma força bastante intensa, porque eu não tenho um conjunto de conhecimento e nem uma estrutura interna ainda preparada para poder tolerar, para poder lidar com aquilo. Quando a gente chega na vida adulta, e aí já se espera que esse arrancar, esse ego já esteja bem formado e que a gente também tenha recebido, ou esteja recebendo um conjunto de conhecimento, né? A gente vai poder olhar e vai poder, então, fazer a tal da ressignificação,
né? A gente vai poder, tanto, não só isso intelectualmente, mas experiencialmente, através de várias ferramentas que o yoga propõe. Ou seja, entre elas, por exemplo, na minha relação com uma pessoa que demonstra escuta, que demonstra amorosidade, que demonstra compaixão, que tenta, acima de tudo, sempre me auxiliar e me respeitar, isso é a relação que é criada, né? Espera-se que seja essa relação criada com o professor, com o terapeuta, né? Isso também vai vir através de ferramentas, né? Por exemplo, se eu vou lidar com o meu corpo e com a minha respiração, aprendendo a criar uma marca gentil, uma marca respeitosa, amorosa, na forma como eu conduzo essa respiração e esse corpo, né? Aí aprendendo também como começar a cuidar dentro das relações que eu estabeleço com os outros também, isso, né? E tentando me melhorar. Então, tudo isso vai ser muito importante, né? Então, aí eu vou começar a ter condições de me reconstruir em algum grau. Agora, claro que vai ter muita coisa que a gente não consegue, porque a gente tem um universo de coisas acumuladas que nasceram de inconsciência e ignorância. Tá tudo bem, né? Claro que a gente não sente lutando muito bem, a gente sofre com isso. Mas a gente vai ter que pegar alguma coisa e começar a fazer esse estágio, começar a fazer esse treinamento. E a gente vai começando a ver que, opa, tem algum entendimento que pode brotar dessa experiência e que pode começar a me ajudar. E aí eu vejo que isso começa a dar uma resposta positiva na minha relação com as pessoas próximas, na minha relação comigo mesmo, né? Então, aí a coisa começa a se modificar. Mas eu não posso pular para um processo onde eu digo assim, agora eu tenho que ser uma pessoa calma, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa com muito desapego, e eu querer pular por cima do meu entendimento dessas marcas, né? Eu preciso me relacionar com essas marcas, porque eu preciso curar elas, eu preciso levar elas em consideração. Porque senão seria como eu ter um corpo como eu tenho um corpo de 1,88 m de altura e querer passar por uma toca de tatu, não vai funcionar, né? Então, eu tenho que reconhecer qual é a condição daquele corpo ali, quais são os limites dele, o que ele pode e o que ele não pode, né? Então, essa questão toda de eu olhar, eu conseguir me reconhecer e dizer, olha, eu estou nesse ponto, isso é chamado de Vini Yoga dentro do Yoga Sutra, né? Esse é o lugar onde eu estou. A partir desse lugar é que eu devo, então, saber como eu dou os próximos passos, né? Então, em primeiro lugar, eu me reconhecer dentro dessa fronteira, desse lugar que eu estou e não o outro, não me comparando ao outro, eu me reconhecer, ficando tranquilo com relação à minha realidade. Eu não tenho que mudar, não tenho como mudar o que está lá para trás. Eu tenho que pegar isso e entender, como tu falou, que isso gera traumas. Todos nós temos traumas, temos marcas boas, marcas ruins, né? E agora a gente vai olhar para tudo isso e dizer, bom, e agora? Com mais sabedoria, com um pouco mais de entendimento, com mais ferramentas na minha mão, como é que eu vou lidando com isso para que isso não marque o meu futuro? Ou seja, o quanto isso vai determinar o meu futuro depende de como no presente eu estabeleci a relação com esse passado. Eu preciso de ferramentas no presente. Como eu sempre repito, aquele verso, que é um dos principais versos do Yoga Sutra, que diz Reyam Dukam Anagatam, que é eu preciso conseguir lidar com o sofrimento que está por vir. Aquele que passou gerou marcas, aquele que passou está ali, ele precisa ser entendido, considerado. Mas a minha liberdade é frente ao futuro, não frente ao passado, óbvio. E como é que ela se constrói? Com uma determinada atitude e uma determinada busca que tem que se estabelecer nesse momento presente. E que não é fechando os olhos para o que está atrás. E se eu fechar os olhos para o que o meu corpo é, eu vou machucar o meu corpo. Se eu fechar os olhos para como as minhas emoções estão, eu vou machucar as minhas emoções. Então, esse respeito a essa individualidade, a isso que se acumulou, e visando algo maior. Isso que é importante. O sofrimento que está por vir pode ser evitado, né? A gente pode, de certa maneira, em algumas situações a gente pode evitar. E eu acho muito interessante que eu lembrei de uma coisa que você falou durante o curso, que é esse processo mesmo de, quando a gente olha para uma marca, olha para uma questão da qual a gente queira refletir, que o processo de fala, ele
só ele não é suficiente, né? Porque a gente vai falar a partir da nossa perspectiva, né? Então, isso requer tempo, requer reflexão, requer buscar conhecimento, né? Preciso botar a mão na massa, né? Criar experiências no meu corpo, na minha estrutura, na minha respiração também. Isso, e eu achei fantástico, porque às vezes a gente pensa que só falar do problema vai resolver. Não, mas a gente não tem nenhum outro parâmetro para pensar diferente aquela situação, né? Então, por isso a meditação, no caso de refletir sobre essa experiência, refletir à luz de um conhecimento mais amplo, né? Isso, à luz do conhecimento mais amplo. Mudando aqui um pouco, deixa eu ver aqui, a Silvan Flávio, oi Silvan, ele perguntou aqui, gostaria que o professor comentasse se existe uma relação forte, causa-consequência, entre as práticas de relaxamento, ativação do sistema nervoso parasimpático e a ação intempestiva do eu. Prática de relaxamento. Eu não vou falar sobre a parte da anatomia ocidental, porque senão eu procuro evitar falar sobre coisas que eu não estudei. Quem pode falar sobre isso é a minha filha, que é neurologista. Ela foi para essa direção, ela estuda isso, mas então eu não vou aqui me atrever a ficar falando coisas que eu não estudei suficientemente, mas eu vou pegar principalmente essa questão, acho, do relaxamento, né? E da questão desse aspecto intempestivo, né? Então, com certeza, a gente sempre tem assim várias esferas de atuação para modificação de um padrão. A gente não pode falar, não deve falar, na opinião do yoga, apenas sobre a ponta desse funcionamento e nem apenas sobre um entendimento, uma teoria a respeito dele. A gente tem que unir essas coisas. Então, por exemplo, quando a gente faz um processo de relaxamento, a gente tem que estar trabalhando, digamos, numa técnica, num método, que vai me ajudar a aprender, a treinar não seguir esse primeiro impulso, né? Então, eu vou, digamos, primeiro eu vou treinar num ambiente mais confortável, mais tranquilo, daqui a pouco, mesmo que alguém passar ali pela frente, ou tiver barulho de porta, eu consigo manter, né, o meu papel e vou fazendo o que precisa. Eu consegui. Então, a gente vai aos poucos, né, conseguindo fazer com que não surja aquela primeira reação, aquele primeiro impulso. Né? Claro, então é bom um treinamento a nível de corpo, né, para aprender a não seguir rapidamente aquele impulso. Porém, talvez aquela intempestividade ela tenha a ver com alguma outra coisa da minha vida que possa ter uma legitimidade também. Talvez, então, seja bom eu procurar compreender de onde vem isso. E porque, às vezes, até pode ser que seja necessária uma outra mudança na vida que está me colocando contra a parede e gerando a necessidade daquele comportamento. Então, isso é um ponto muito importante do yoga. O yoga vai dizer assim, vamos cuidar dessa parte de corpo, vamos cuidar dessa parte da ponta, o que é mais evidente, mas não vamos esquecer que tem também ali a meditação, um conhecimento, uma reflexão sobre as suas marcas, uma reflexão sobre a sua própria rotina, né? Sobre o seu trabalho, sobre os seus relacionamentos. Ou seja, quando a gente faz o conceito de Ashtanga Yoga, que é o conceito que se fala de Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi, o que tem ali é todo um conteúdo sobre relacionamentos com o mundo ao redor, relacionamentos com o nosso próprio sistema, corpo e mente, o corpo, a mente nas suas várias esferas, desde a concentração até a busca de estudo, entendimento, sabedoria. Ou seja, tudo está envolvido ali. Por quê? Porque não tem como separar o ser humano nessas várias partes. Né? Então, essa nossa historinha aqui, né, o fato de ela estar gerando alguma coisa particular aqui, né, talvez não seja apenas para ser controlado do lado de fora. Talvez seja para a gente pensar por que esse sintoma está ali. Tem o conceito de rei arreto, que tem a ver com esse conceito que foi falado, né? Esse conceito de causa e consequência, né? Que é o sintoma e a causa desse sintoma.
primeiro a gente consegue fazer esse relaxamento e entende, ó, era uma das causas mais aparentes, não consegui controlar, não consegui segurar ali. Mas pode ter coisa anterior, a gente tem que dar uma olhada, não dá para ficar abafando isso, né? Vamos entender o que está acontecendo. Talvez tenha alguma transformação a ser feita na minha vida também. E talvez, claro, se eu conseguir relaxar um pouco, eu vou ter um pouco mais de condição de mexer naquela transformação que precisa ser feita. Porque quando eu estou muito agitado, eu estou muito confuso, eu estou muito atrapalhado, vai ser difícil também ter energia, força para gerar uma transformação maior da minha vida. Então a gente vai devagarinho, né? Vai cumprindo com esses passos aí. Mas tem que integrar. Jorge, na questão do... Eu não sei se você ia falar sobre isso, né? Mas eu vou trazer, se for para falar. A gente tem também uma outra dimensão da mente, né? Que é o de rir, que seria mais ou menos como a inteligência. Essa semana que vem. Isso é só... Então vamos deixar para a semana que vem. Mas assim, eu queria entrar no ponto, quando a gente entende que existe um propósito maior, um objetivo maior, é mais fácil a gente não ficar tão condicionado às questões dos sentidos, né, e do ego ali, querendo controlar. Dá para relaxar mais e estar mais aberto e também entregue a isso que está acontecendo? Entregue, é bom a gente olhar bem, né, para esse processo. Eu vou usar um exemplo, uma situação do meu filho. Por exemplo, quando eu estou numa situação que é desconfortável, é muito fácil eu cair naquela sensação de eu quero evitar aquilo e quero colocar aquilo que me dói o mais longe possível e quero me agarrar naquilo que me dá prazer, aquilo que me parece bom agora, quero me agarrar com toda a força, né? Só que é uma situação muito bipolar, é uma coisa complicada de segurar a longo prazo, porque o mundo está o tempo inteiro se mexendo e até hoje o que me parece maravilhoso e ótimo amanhã é muito chato e muito desgastante ou cheio de problemas também. Então isso está o tempo inteiro mudando, a gente não vai conseguir se agarrar e segurar dessa forma. Então, quando a gente olha, a gente começa a entender que essa relação não é tão simples assim. Por exemplo, meu filho uma vez ele teve um problema com um colega e aí ele estava muito triste com aquela situação toda. Aquilo magoava, aquilo machucava, ele chorava, conversar sobre aquela situação com aquele colega. Isso ele era já faz muitos anos já isso. Agora ele está com 11, ele era bem, ele tinha ali uns 7 anos. E a gente não sabia o que fazer com aquilo, porque era um colega que tinha uma convivência diária e a gente não conhecia bem ainda a família, assim, estava conhecendo os pais desse colega e esse colega. E essa reação veio muito forte para o meu filho. Ele estava se sentindo machucado mesmo com aquela forma de relação. E aí ele veio falar e gerou um certo problema ali, porque logo seria o aniversário dele, a gente queria convidar todos os colegas para o aniversário, e ele falou, eu não quero, porque se esse colega for convidado, eu não quero aniversário, se ele vier. Dava para ver que ele não ia conseguir lidar com aquilo. Naquele momento a gente teve a sorte de conseguir telefonar para a mãe desse colega, que a gente mal conhecia, conversar e explicar para ela a situação. E ela, então, eu contei essa história numa conversa, num perguntas e respostas do curso online de psicologia do yoga. E aí, essa mãe entendeu, né? Hoje a gente se dá muito bem até hoje com ela, e ela disse, não se preocupa, vamos lidar com calma com essa situação. Né? Ele não vai no aniversário, fiquem tranquilos, depois a gente vai vendo como é que a gente lida no relacionamento com eles. E a gente, então, juntos foi lidando com isso. Né? E depois, durante muito tempo, isso virou até uma amizade. Né? Eles iam na casa um do outro e tudo, foi uma coisa bem legal, assim. Mas logo depois daquele evento, eu fiquei muito feliz quando um dia, eu dando carona para o meu filho, levando ele para casa, e um outro colega vindo junto, que era uma outra criança, ele olhou para essa outra criança, esse outro colega, e disse assim, que bom que tal colega nosso está melhor, né? Ele está sendo mais agradável, né? Não é só porque a gente ficava bravo com ele que a gente não quer que ele fique bem.
Ele disse isso. Né? E isso foi porque muitas vezes eu conversei com ele, olha, se a gente conseguir ajudar ele, se esse colega ficar melhor, vai ser melhor para ti também, tu vai te sentir melhor também. Ou seja, eu não estou só nessa fronteira aqui. Mesmo aquela pessoa que agora parece que é uma pessoa que para mim me faz mal, se essa pessoa estiver bem, eu vou ficar feliz. E ele conseguiu começar a entender isso. Né? Ou seja, a gente pode educar as pessoas para aprenderem isso. Mas muitas vezes o caminho que se segue é o caminho contrário, né? Do tipo, a gente reforça. Não, realmente, aquele lá é o mal. Né? Aquele tem que ficar longe, aquele tem que sair da escola. Né? A gente fica reforçando isso. Né? Se for um adulto que está fazendo coisa errada, tem que sair mesmo. Agora, uma criança está ali para ser educada. Né? Um adulto que está causando mal para outras crianças, um adulto tem que se lidar como adulto, não como criança. Mas uma outra criança, ela tem que ser acolhida e a gente pode ajudar, a gente pode... Né? Os dois podem aprender com essa situação. Depois o meu filho também vai ser aquela pessoa que vai estar gerando coisas, às vezes, desagradáveis para outro. E a gente vai ter que lidar também, assim, de uma forma boa e positiva. Porque todo o tempo a gente está nos dois lados, né? Um pouco de um lado, um pouco do outro. Isso faz parte da vida. Né? Então a gente não pode ficar preso nesse lugar ali de repulsa e apego. Isso é terrível a longo prazo. Né? Senão a gente fica sempre naquele lugar, tipo, só mudam os personagens, né? Mas a história ali vai se repetindo e isso é que está identificado totalmente com a aversão, prazer, os seus pensamentos, porque uma hora você vai ter que lidar com isso, né? E melhor que seja ali o mais rápido possível. E eu acho que também tem a questão quando a gente está identificado com os pensamentos, tem um termo no yoga que é sarupya, né? Que quando a gente está ali, a pessoa, quando ela não está no estado de yoga, muito diferente quando a gente está, né, que fala que é nirota, que não é nem a conter os pensamentos, é mesmo se identificar deles, ter um foco é saber que maior. Tem uma outra coisa que é bem maior, que é mais profunda. Eles estão ali, eles fazem parte da vida, mas eles são um pedaço. A gente não precisa ser tomado por eles, né? Que esse é o problema nosso, né? A gente é tomado por aquilo. A gente vira escravo mesmo, né? Isso afeta a vida, porque às vezes você fala, eu estou digerindo ainda aquela emoção. Você vai todo doente. E a gente vai passar por isso, claro. A gente só vai ter que aprender como conseguir sair dali, não envenenado, mas conseguindo aos poucos conseguindo processar e conseguindo amadurecer. E vai ser a vida inteira assim, né? Mas ao invés de a gente estar acumulando veneno, a gente pode estar acumulando amadurecimento. Sim. Com certeza. Acho que a gente está no nosso tempo. Eu estava olhando. Tá já terminando? Eu acho que acho que uma hora já fechou aí. Já fechou. Então a gente continua na próxima. Continuamos na próxima. Eu já estava querendo trazer o assunto da próxima. Eu não lembro na próxima. Vai ter uma por mês que vai ser com a Cris Ganzo. Eu não sei na próxima como é que é, nem me liguei para observá-la. Mas aí a gente vai combinando. Ótimo, ótimo. Eu trouxe porque os assuntos já são muito ligados, né? E daí a gente acaba querendo falar. Muito obrigado, Fernanda, pela ajuda aqui na conversa, pela participação. Obrigado ao pessoal todo, né, aí que está nos escutando. Espero que tenham aproveitado. Eu que agradeço, Jorge, também agradeço a participação aí das pessoas, a colaboração, enfim, as perguntas, né? E é isso. Muito obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima.